E aí, tudo bem? Meu nome é Luan, eu sou engenheiro civil e eu quero passar para você como que a gente trabalha com fórmulas dentro do Excel. Então a gente vai ver como trabalhar com as principais fórmulas do Excel e também como utilizá-las, onde utilizá-las também. Então o Excel ele é formado por linhas, que são essas linhas que eu estou selecionando aqui, e também por colunas. Então, essa formação de linhas e colunas, ela forma uma célula. Então, por exemplo, uma célula contida na linha 4 e coluna H, ó, seria esse daqui, é correspondente a essa célula. Aqui, também, quando puxamos a coluna para cá, ó, podemos ver o valor dessa coluna. Então, por exemplo, ó, mostrando aqui que é a de número 10. Então, o J mostrando como se fosse o valor número 10. Ó. Aqui na B, que seria a segunda coluna, mostrando como se fosse o valor de número 2. Então, isso aqui é bem importante para a gente poder utilizar algumas fórmulas e também quando a gente utiliza a questão de VBA, ficando mais fácil de fazer uma programação. A nossa visibilidade maior aqui vai ser referente a células, vai ser referente a linhas, colunas e como que a gente vai trabalhar tudo isso. Beleza? Então, para a gente não perder tempo, eu separei aqui nessa lateral os conceitos que a gente vai trabalhar durante essa aula, que são entendendo as linhas e colunas, essa função de arrastar células aqui, ó, onde forma esse caractere que vocês vão entender, e também como travar as células. Olha, aqui ó, temos ó, a função de informação. Esse texto informação, ele está contido na coluna do número 4, ó, que seria na coluna D, e na linha 3. Quando eu aplico uma fórmula, ó, não se preocupe com referência a fórmulas por enquanto, porque a gente vai ver todas essas fórmulas. Por enquanto a gente está entendendo o conceito de célula, linha e coluna, beleza? Então, fórmulas a gente vai ver mais para frente, que eu separei aqui ó, em cada aba as fórmulas que a gente vai trabalhar. Então aqui ó, eu tenho a linha, eu coloquei uma fórmula de linha da célula D3, ou seja, da coluna D da linha 3. Ele forma esse conjunto. Quando eu utilizo essa função de linha, essa fórmula de linha, ele devolve para mim o valor de linha. Como eu estou na terceira linha, eu peguei a referência desta linha aqui, certo? Referente a essa célula aqui, então ela está na terceira linha, beleza? Quando eu utilizo aqui, isso aqui é uma fórmula para a coluna, ou seja, estou determinando a minha coluna. Então, quando eu utilizo essa fórmula de coluna, igual col, entre parênteses aqui, essa célula, ele me devolve o valor da coluna. E estou na coluna de número 4, certo? Ó, que seria a D, que quando eu faço isso e arrasto, ele mostra para mim esse 4. Então, ele devolve para mim o valor de 4, beleza? Aqui temos a função também de endereço. Pessoal, lembrando, não fique se preocupando com essas funções que eu estou colocando na frente. Isso aqui é só determinando o que é célula, linha e coluna, beleza? Então, ó, quando eu coloco esse endereço da linha 3, ou seja, eu tenho que colocar o número de linha primeiro, depois o número de coluna. Então, linha 3 e coluna 4, linha 3, ó, que seria referente a esse texto aqui, ó, referente a essa célula, ele me devolve o cifrão de D, que seria da coluna número 4, e linha de número 3. E esse daqui significa que ele está travado nessa célula. Então, D3. Beleza? Bem simples, né? Para a gente entender o conceito de linha e conceito de coluna. Aqui, ó, eu coloquei uma função chamada de soma, mas não liga também para isso. Eu estou mais focado nisso aqui, ó. Quando eu quero fazer fala assim, range, que seria uma seleção, por exemplo, de duas células, três células, um conjunto, eu utilizo isso aqui, ó. O que seria isso? Então, soma
de L3, ou seja, L, coluna L de linha 3, com coluna N de linha 3. Então, esse dois pontos aqui significa que eu estou fazendo uma seleção de L3, ou seja, essa célula, até N3. Beleza? Então, por exemplo, ó, se eu quero fazer uma seleção de A1, que seria dessa célula, até, por exemplo, C10, então A1, dois pontos, C10. Pronto, ó, ele fez a seleção disso aqui. Entendeu? Então, essa função com essa seleção. Pessoal, não liga para a função por enquanto, que a gente vai ver tudo para frente, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho lá a função de soma dentro dessa seleção de L3, N3. Eu utilizei esse conjunto de informações, que estou fazendo então a soma dessas informações, e caso eu quiser pegar dessas informações para cá, como que eu faço? Posso simplesmente dar dois cliques aqui, ou então arrastar. Aqui no caso não funcionou dois cliques, por quê? Porque eu teria que estar colado a um conjunto de informações. Então, por exemplo, ó, aqui ó, já pré-estabelecido. Então, ó, por exemplo, ó, aqui, igual, soma, ó, aqui, dei dois cliques, ele não foi, ó, tá vendo? Ele não vai. Por quê? Não tem ninguém preenchido aqui e ninguém preenchido aqui para poder correr esse texto. Ó, se tivesse preenchido aqui, ah lá, ele correu, tá vendo? Mesma coisa aqui. Se tiver preenchido aqui, ó, ele vai correr aqui. Beleza? Então, porque não está preenchido, então ele não vai até o final. Então, eu tive que puxar ele aqui. Beleza? Puxei, ele pegou e fez, então, a função dessa seleção. A função dessa seleção. Então, o Excel é tão inteligente que você consegue fazer isso. Você não precisa ficar sempre fazendo soma dessa seleção. E depois, soma, cliquei, ó, cliquei e arrastei. Cliquei, segurei e arrastei, ó. Pronto. Não, você pega e simplesmente puxa para baixo. Pronto, ó. Deu certinho. E aqui é a mesma coisa, ó. Igual soma daqui. Puxei, ó. Pronto, ó. Já fez a seleção de onde eu quero. Certinho. Beleza? Então aqui a gente já consegue entender esse conceito de arrastar a célula, ó, de fazer essa seleção de informações. E aqui também, ó, eu posso estar travando, ou seja, colocando esse sinal de cifrão. Como que eu faço? Ó, aqui eu coloquei uma função de procv, que a gente vai ver mais para frente também. Mas qual que é o conceito do procv? Então, H17, que seria o que eu estou procurando essa informação, que seria empresa 5. Beleza. Ponto e vírgula, passando para o matriz tabela. Aqui ele me pede uma matriz tabela. O matriz tabela eu coloquei aonde eu estou fazendo a busca dessa informação. Então, eu estou fazendo a busca dessa informação dentro desse conjunto aqui, certo? Quando eu faço essa busca de informação, eu quero retornar um valor. E qual que é o valor que eu quero retornar? Referente 1, que seria o primeiro conjunto de seleção selecionado, 2, que seria esse conjunto para frente, 3, que seria esse, 4, que seria esse, entendeu? Então, seria 1, 2, 3, 4. Então, qual que eu quero que eu devolva? Qual que eu quero devolver? Quero devolver o 2. 2 é referente a isso aqui. Então, vou colocar índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Então, ó, o empresa 5, ele pesquisou aqui. A hora que ele encontrou, ele vai fazer o quê? Ele vai devolver o número 2 para mim, ó. Então, o número 2 é o 52. Ó, quando eu puxar ele para frente, ó, pronto, ó, então ele devolveu para mim todos da frente, ó. Então, ele foi lá na empresa 1, achou a empresa 1 aqui, devolveu o número 2, porque eu falei para ele, ó, devolve para mim o número 2. Aqui é a mesma coisa, devolve para mim o número 5. Agora, se eu quiser devolver essa informação aqui, como que eu faço?
troco aqui por 3. Pessoal, não se preocupa com isso, tá? Porque isso a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, ó, agora, empresa 2. Empresa 2, 455. Ó, foi lá e devolveu para mim esse 455. Beleza? Porque agora eu selecionei o número 3. E esse falso aqui significa que eu quero o valor exato. Ou seja, o valor exato. Vai procurar o valor exato. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o vermelho significa a seleção que eu estou fazendo. Quando eu puxei ele para baixo, ó, ele acrescentou mais um. Aqui ele acrescentou uma célula para baixo. Aqui é a mesma coisa, um para baixo. E por que está acontecendo isso? Esse aqui eu travei, ó. Então eu travei do C17, ou seja, coloquei cifrão travando a coluna e cifrão travando a linha. O que acontece se eu tirar esse cifrão, ó? Ah lá, deu ND, certo? Por que deu esse ND? Porque ele está movimentando esse range, ó. Ó, tá vendo como ele está movimentando, ó? Ele pegou essa seleção aqui, ó, e agora ele está mandando para baixo, referente aqui, está mandando para baixo, referente a esse outro aqui, ó. Tá vendo? Então ele está movimentando essa seleção. Como que eu faço para não movimentar essa seleção? Eu simplesmente travo a coluna, ou seja, ele não vai movimentar a coluna, sendo que agora se eu puxar para o lado aqui, ó, pode ver que ele ficou travado na coluna C, ó. Tá vendo? Então ele não deixou ir para D. Porque se eu tivesse não travado esse C, quando eu puxasse para cá, ah lá, ele veio para D, ó, tá vendo? Ele veio aqui para D. Entendeu? Então o que a gente faz? A gente trava o C e trava o 17. Se eu apertar F4 aqui, selecionei ele, apertei F4, ele já trava os dois para você. Agora, ó, tá vendo? Ele travou aqui em cima, só que ele está movimentando lá embaixo ainda. Como que eu faço para travar esse lá embaixo? Sendo que essa é minha única importância, essa é a única seleção que eu quero. Então eu coloco F4 aqui também no F22, que seria referente a essa célula da coluna F, linha 22. Beleza? Ó. Puxei para baixo, agora vocês podem ver que ficou travadinho. Ó. Está certinho travado. Beleza, pessoal? Bem fácil de entender, né? Bem simples. Isso aqui, então, isso aqui é só para a gente trabalhar todas as nossas funções, entender as linhas e coluna, como travar, como fazer a seleção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e um abraço.